Bem, então nosso assunto, como vocês já viram lá na introdução, né, vamos falar um pouquinho da gastronomia africana, dessa influência tão grande que os negros deixaram para nós lá no início da escravidão, né, essa influência tão rica que foi deixada por eles. Então, cultura africana, gastronomia. Os africanos tinham domínio da caça e de muitas técnicas de cocção ou cozimento. Então, para que vocês entendam, cocção é esse processo de cozinhar, de preparar o alimento. A caça, na verdade, era motivo de orgulho para o caçador africano e, por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana. Elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, mabeco, como era conhecido por eles, e etc. Isso era um costume, viu? Esse domínio aí da caça era um hábito deles. Não foi aqui no Brasil não, viu? Eles vieram com esse, no caso da alimentação deles aí que o texto fala, é já uma alimentação na época que eles já viviam lá, ainda viviam nas terras dele, na África, tá, gente? Então eles tinham esse hábito de, a gente sabe que a África é um país riquíssimo, com uma fauna muito grande. Então, esse hábito de comer alguns certos animais aí veio com eles de lá. Eles tinham esse costume lá, na terra deles, onde eles viviam, antes de serem escravos, né? de chegar aqui à condição de escravo. Das técnicas de cocção conhecidas e aplicadas pelos africanos, faziam parte assar, grelhar, defumar, conservar e etc. Isso são algumas das técnicas, né, de alguns processos que eles processos usados por ele para preparação do alimento. Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos, uma coisa assim bem interessante e frisado aí no texto de vocês. Então, a questão da fritura não era usada por eles, apesar deles terem o hábito de usar o óleo de dendê, mas eles não usavam para a questão de fritar. Continuando, alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, o inhame, frutas, especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Os africanos não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil, na condição de escravos, eles viviam nas senzalas, como vocês sabem da história dos negros. Nós já conversamos sobre isso, até já falamos sobre essas questões. Na nossa página 89, continuando, tem assim. A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carnes ou de animais, quando podiam caçar ou recebiam dos seus senhores. Então, quando eles tinham essa condição, né, essa liberdade em alguns engenhos, né, em algumas propriedades dos senhores de engenhos, que tinham essa liberdade de caçar, então o que eles podiam caçar, eles também consumiam. E as sobras da casa grande eram levadas para eles, então eles comiam essas sobras. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinhas de sorgu. Então era muito um hábito grande deles de usarem esses tipos de alimentos para preparar. Só aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desse prato. Quando eles vieram da África, eles não tinham esse costume do uso, no caso do milho. Eles só vieram conhecer quando chegaram aqui, no Brasil. Além deste, outros pratos foram nascendo quando os africanos conheceram o milho, como a canjica, o munguzá, o angu, a pamonha. Então, às vezes as pessoas pensam que esses tipos de pratos que estão inseridos na nossa culinária, principalmente aqui do Nordeste, que é muito forte esse tipo de alimento, acham que esses alimentos, muitos acham que foram deixados pelos índios. Segundo as histórias, né, segundo os historiadores e pesquisadores, esse costume foi introduzido na nossa culinária pelos africanos. Foram eles que deixaram essa influência. A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composto por muitas contribuições dos povos africanos
e dos seus descendentes. Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem, no caso, a moquecas, feijoada, o mocotó, o acarajé, a galinha de caçarola, o chinchim de galinha, lombo de porco assado com rodelas de limão, caruru, vatapá. Então, esses eram alguns. O que é que aconteceu? Nessa culinária, gente, a base aí dessas que a gente acabou de ver, tem bem a influência africana. Mas na nossa culinária mesmo, a gente tem aí uma mistura enorme, tanto deixada pelos negros, tanto deixada pelos índios e como também deixada pelos portugueses. Então, os portugueses trouxeram também a influência da culinária deles, mas essa influência, né, esses alimentos que eram trazidos, que eram ricos dos portugueses, sofreu uma influência grande e esses pratos foram modificando-se e se adaptando à influência negra. Mas vamos continuar. Algumas comidas afro-brasileiras. Vamos conhecer algumas, que é bem forte aqui no nosso país. Por exemplo, o acarajé, que é um bolo de feijão macaçar, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito em azeite de dendê. Eu, particularmente, adoro o acarajé, não sei quem mais gosta. Mas é uma das comidas deixadas aqui de influência dos negros, né? Abará, que é um bolo de feijão macaçá. Gente, macaçá é aquele feijão macaça que a gente está acostumado a falar, macaça, viu? Feijão macaça, pronto. É macaçar, tá? É porque a gente tem o costume de falar, tornou-se uma língua aceita, não é errado, tá? Mas é uma língua bem regional nossa. Preparado com azeite de dendê e envolvido com folhas de bananeira e cozido em banho-maria. O arroz de alçá, que é um arroz cozido apenas em água, que pode ser servido com picadinhos de carne seca aí é carne de charque, tá, gente? Frita com molho de pimenta. Sem o molho de pimenta, comida oferecida ao orixá Oxalá. Isso aí é das religiões, que a gente vai falar mais na frente, da cultura africana. O bobó, que é um pequeno bolo de massa de feijão mulatinho, cozido no caso em água, com sal e banana da terra, a que se junta ao azeite de dendê, podendo ser comido com farinha de mandioca. Há também o bobó de inhame e o bobó de abóbora, que é o de jerimum. No Amazonas, pulverizam pimenta e o azeite de dendê é substituído pelo de outra palmeira, caiaué, tá? Então, o que é que eu tenho aí? Só para vocês também saberem, quando ele se refere aí à banana da terra, é banana comprida, tá? Banana da terra é a mesma coisa de banana comprida. Tem o caruru, que é uma comida feita à base de quiabo cortado. Não é um alimento muito apreciado por muita gente, não. Eu, particularmente, gosto. Mas é um alimento riquíssimo em proteínas, para que vocês fiquem informados. Fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta. Tem aí o nosso famoso cuscuz. Quem é que não gosta de um cuscuz, hein? Um cuscuz recheadinho. Ai, espécie de bolo de farinha de arroz ou de milho e também de mandioca, cozido no vapor. O cuscuz não tem só esse cuscuz nosso tradicional da farinha de milho, não, tá? Tem também o cuscuz que é feito de farinha de arroz, tá? Ele é um cuscuz branquinho. Tem o munguzá, que a gente tem aí o nome munguzá. Munguzá também é mungunzá e a canjica. Então, alimento preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco. Ou salgado, com acompanhamento de carne, de sol ou de torresmo. Gente, a canjica aí, por quê? Em alguns estados do nosso país, essa canjica que a gente conhece tradicional, feito esse mingauzinho que é feito de milho, em alguns estados não é assim não, a canjica lá é como se fossem uns carocinhos, eles chamam, tem um munguzá que a gente come de milho, os carocinhos, pronto. Esse tipo de prato aqui nosso que a gente chama de munguzá, em alguns estados do nosso país, principalmente na região sul, lá embaixo do nosso país, na região lá, sudeste e sul, eles chamam de canjica. O que a gente come aqui e chama de munguzá, eles chamam lá de canjica, tá? Só para vocês saberem essa informação. Tem também o quibebe, né, que o pessoal chama quibebe. É uma papa, um purê de abóbora,
feito de girimum com leite, e o vatapá, papa de farinha de mandioca, temperada com azeite de dendê e pimenta, servida com peixes e crustáceos. Muito comum na Bahia. Uma das culinárias mais fortes no nosso país está presente na Bahia, da influência dos africanos. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A tia vai ficar aqui só com a explicação e agora vocês vão assistir aquele vídeo para completar e reforçar o nosso conteúdo de hoje. E daqui a pouco eu volto. Fiquem com o vídeo. Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha enriquecido mais ainda aí o conteúdo nosso de hoje. Vamos ficar por aqui. Deixo com vocês mais uma vez uma frase. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Isso é uma frase de Cora Coralina. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. E vamos estar aí na nossa sala virtual juntos. Tchau!